Esta Doutor Wilson, conferência será gravada agora. agora cumprimentando-os aqui de forma oficial, digamos assim. É um grande prazer, muito obrigado pelo convite. Bem, iniciando a minha fala aqui, acho que é justo falar um pouquinho da Comissão de Prerrogativas em si, né? A comissão hoje tem presença em todo o estado de Santa Catarina, através dos membros com atuação remota, né? Presencial em cada região. E hoje nós atuamos aí primordialmente em duas frentes. Nós temos um plantão de prerrogativas, que atende demandas urgentes, e recebemos também os pedidos administrativos no que diz respeito à violação de prerrogativas, né, dos advogados, onde ocorre processamento administrativo, por assim dizer, admissibilidade. E aí, já ingressando no tema do direito de trânsito, né, da prerrogativa no direito de trânsito, eu preciso já de início dizer que o Departamento de Trânsito é um dos nossos bons clientes. Existe, sim, bastante demanda, bastante procura de advogados que se veem aí tolhidos no seu direito, né, que veem sua prerrogativa violada no órgão de trânsito. Dois pontos aqui, óbvio. Quando se fala em violação de prerrogativa, a criatividade vai longe, porque quem viola a prerrogativa encontra cada dia uma forma e um jeito diferente de violar, né? Mas aqui em duas frentes que são muito presentes, né, dentro da comissão e especialmente no âmbito do plantão, a gente pode observar o cerceamento, né, o impedimento do advogado de acessar os autos e também o emprego da procuração ou a exigência de um reconhecimento de firma, né, do reconhecimento da assinatura na procuração funcional. Seriam aí as nossas duas maiores batalhas, por assim dizer, hoje dentro da comissão, no que diz respeito ao Departamento de Trânsito. Com relação ao acesso aos autos, especialmente falando aqui de uma mudança recente do sistema do Detran, né, que vem sendo digitalizado, tem evoluído muito na questão tecnologia, é necessário dizer que o advogado não foi previsto ou não foi contemplado nesse novo sistema, né? Não tem uma ferramenta específica para o advogado. E o parágrafo 3º, lá do nosso artigo 7º, ele é claro ao estabelecer que toda a prerrogativa, né, de acesso aos autos, ela se aplica também ao processo no âmbito eletrônico, né? Então, não existe essa diferenciação, esse afastamento, esse argumento que muitas vezes se tenta empregar, e como nós já presenciamos aqui em algumas oportunidades, no sentido de que nós estamos implantando o sistema está sendo aperfeiçoado, o sistema vai buscar alternativa. Ora, se o sistema já está em curso, se o sistema já está processando, se ele já está, por assim dizer, a pleno, e não contempla o acesso do advogado da forma como manda a lei, o sistema não serve. O sistema é ilegal, né? Então, há uma discussão grande sobre essa questão de acesso, sobre como vai funcionar esse acesso, né? Mas eu preciso aqui dizer, e aí já vocês me perdoem algum excesso, mas é da gente que briga por prerrogativa, né, o excesso quando a gente fala do tema, de impingir realmente nos advogados essa busca por não deixar de forma alguma, né, essa violação, essa briga, essa batalha que nós vamos travar aí institucionalmente, ela tem que ser de toda a advocacia. Então, se recebemos ali demandas, e mesmo antes
do processo eletrônico, de advogados que chegavam lá no balcão do Detran, na época, e diziam a eles, olha, esse processo aqui, você não vai acessar. Não, por quê? Porque você não tem procuração. Ou se chegava com procuração, a sua procuração não é reconhecida. Mesmo se identificando como advogado, ele tinha a prerrogativa violada, né? E agora, no âmbito eletrônico, fica muito mais difícil, porque o advogado não está na frente do balcão, né? E ainda dentro do período da pandemia, mais difícil ainda, porque mesmo que ele não conseguisse o acesso pela via eletrônica, ele não poderia se dirigir ao balcão para reclamar com quem fosse necessário reclamar. Então, hoje, nós saímos aí estamos saindo, né, desse período pandêmico, com mudanças nesse sistema, com essa implementação do Detran Digital, que é, sim, uma excelente ferramenta, mas que tem muito a evoluir, e a OAB vai trabalhar, sim, para implementar e garantir sempre o acesso e o exercício da prerrogativa. Falando aqui, ainda especificamente sobre a questão do acesso, e aí vendo aqui os meus colegas na sala, eu já me acho eu acho que é necessário dizer, né, que tudo, além da Lei 8.906, né, do nosso estatuto, muitos advogados, talvez a maioria, não conheça a lei de abuso de autoridade, certo? Talvez esse tema, e eu pensei antes de abordar esse tema aqui, para não parecer uma instigação à guerra, mas depois eu penso que na verdade, é uma guerra, né? Quando nós temos aí prerrogativa violada reiteradamente, quando nós temos aqui pleito institucional para buscar uma solução, quando nós temos conversas, quando nós temos, né, pedidos reiterados que não são atendidos e sequer considerados, muitas vezes, eu acredito, melhor dizendo, que nós temos sim que usar todas as armas que nós temos. Não foi por acaso que se criou, né, a lei de abuso de autoridade, que se aperfeiçoou a lei de abuso de autoridade, a lei 13.869, que lá no artigo 32 estabelece como crime, e aí vocês me permitam aqui a leitura, é crime negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, termo circunstanciado, inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa. É crime. E nós somos advogados. E nós temos por obrigação que saber lidar com isso, que saber registrar a prova, saber identificar quem viola a prerrogativa para acabar com essa impunidade. Por óbvio, eu não estou aqui conclamando a advocacia para ir lá no programador que desenvolveu o software e não previu o acesso do advogado. Mas, sim, quando o advogado se insurge, quando o advogado notifica, quando o advogado se faz presente e ainda assim tem a prerrogativa violada, é uma obrigação, não é nem um direito, é uma obrigação daquele que está constituído, que está imbuído, né, da missão de exercer a advocacia, fazer respeitar a lei, fazer respeitar a prerrogativa, porque a prerrogativa ela não é do advogado. O advogado não tem nenhuma vantagem com a prerrogativa, porque a prerrogativa funciona quando ele está exercendo a advocacia. A advocacia ele exerce quando está constituído, via de regra, né? Salvo quando atua em nome próprio, mas o advogado constituído ele defende o direito do seu constituinte e não próprio.
né? Então, prerrogativa não é privilégio. E negligenciar a prerrogativa, o advogado que faz isso, ele não está abrindo mão de uma vantagem dele. Ele está abrindo mão de uma vantagem do seu cliente, do seu constituinte, né? E é isso, eu fico um pouco animado aqui falando desse tema, porque ele é um tema muito recorrente, sim, e sobre acesso aos autos, acho que seria nessa linha, né, de trazer realmente, de fazer com que a advocacia se insurja. E passando aí para um segundo tema, e vocês me sinalizem, por favor, se eu me exceder no tempo. O nosso segundo tema, muito recorrente, ele diz respeito à procuração, né? A procuração funcional empregada no âmbito do Departamento de Trânsito, né? No âmbito dos processos administrativos de trânsito. Há uma cultura de se exigir do advogado fora do âmbito judicial, em algumas instituições públicas, em alguns órgãos, a procuração com firma reconhecida, né? Sem que haja para isso previsão legal. O próprio artigo 5º do nosso estatuto esclarece lá que o advogado ele postula em juízo ou fora dele fazendo prova do mandato, né? Não há nenhuma necessidade, não há nenhuma previsão para que essa exigência possa ser feita. Mas, dentro da comissão de prerrogativas, dentro do plantão e mesmo por pedidos administrativos, nós já identificamos diversas vezes portarias internas, instruções internas, dizendo que para determinado procedimento a procuração deve ser com firma reconhecida. Em algumas delegacias, para alguns procedimentos, a procuração funcional é aceita, para outros não é verdade? E é um problema grave, porque não existe essa discricionalidade aí dos gestores da administração em estabelecer regras e critérios à revelia da lei, né? A lei federal tem que ser cumprida, ponto final. Quem não gostar também está violando prerrogativa da advocacia. Sobre a procuração, uma discussão que se estabelece aí, nós não podemos esgotar isso aqui, diz respeito a quando a procuração se presta a interferir em patrimônio. Quando você vai falando no âmbito do trânsito mesmo, quando você vai, por exemplo, transferir a propriedade de um veículo, há correntes que entendem que quando você vai mexer em patrimônio, quando você vai agir dessa forma, quando você tem dinheiro envolvido, né, a procuração não seria a adequada. Mas isso é uma corrente, isso é um entendimento. A previsão é que sim, nossa procuração se presta a toda a atividade no âmbito judicial e administrativo. A cautela que nós temos é que o servidor, né, que recebe a procuração funcional, ele pode questionar a assinatura. É um dever, é um direito dele questionar a assinatura. E, para isso, ele pode exigir um documento legível, um documento apto, né, um documento de identidade com foto, que ele possa minimamente comparar a assinatura. E aí, abrir ali um incidente, se ele identificar que a assinatura é muito diferente, enfim. Mas esse incidente, essa dúvida posta, ela não pode ser regra. Ela é uma exceção quando, de fato, se identificar uma diferença grave ali, algum problema sério com essa assinatura. Portanto,
O que nós instruímos, né, dentro da comissão, o que nós aconselhamos é que sim, que o advogado sempre acompanhe ali, que sempre traga, quando ele for empregar a procuração funcional dele, uma cópia legível do documento do seu constituinte, que seja possível ali a validação pelo agente administrativo, né? Para evitar aí um sabor maior, um retrabalho, né? Um problema maior. E aqui, fazendo uma meia-culpa, a gente encontra também advogados que se recusam no primeiro momento trazer a cópia, ou que trazem aquela cópia que não, né, não é possível a comparação, não é possível, aquela cópia ruim, aquela cópia mal feita. E aí a gente não tem muito como ajudar nesse ponto, né? Afinal, o servidor ele tem o direito, sim, de exigir um comparativo para a procuração. Já me encaminhando aqui para o último tema que eu separei, por óbvio a gente pode trazer mais temas aqui para conversar, ele diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, que, novamente, apesar de ela não ser específica para o ambiente virtual, né, a proteção de dados ela fala de dados de um modo geral, seja o dado posto em papel, na via eletrônica ou na via eletrônica, ela tem sido usada como argumento em alguns setores, e o Detran, pelo menos aqui, não é diferente, para justificar esse cerceamento do acesso. E, óbvio, é uma matéria ainda muito, muito recente, uma matéria, apesar de ser de 2018, né? Agora ela está muito mais em evidência, mas é uma matéria ainda a ser amadurecida. Mas me parece que o Detran, assim como os demais órgãos públicos, eles se enquadram lá no artigo 23 da Lei Geral de Proteção de Dados, que permite, sim, o tratamento dos dados para a finalidade a que se destinam, e tem um tratamento, tem um critério especial, né? Um critério diferente quando esse tratamento é feito no âmbito da administração pública. Do modo que nós temos visto aqui algumas interpretações da lei, de não fornecer acesso, de não franquear o acesso ao advogado, me parece uma interpretação que beira aí sempre inconstitucional, né? Porque o acesso aos autos ele é previsto na Carta Magna, e isso não pode vir com uma lei infra que vá estabelecer um mecanismo que impede o acesso, né? A publicidade dos autos é a regra, salvo os autos com sigilo, né? Então, essa interpretação ainda a ser amadurecida. A doutora Roxane vai explicar para nós ali como é que funciona no Rio Grande do Sul, para ver se a gente tem aí boas ideias, né, a colher dali, porque aqui eu vejo ainda um momento muito precoce, muito a ser amadurecido nesse novo momento do Detran digital, que, reitero, uma ferramenta fantástica, uma ferramenta que serve muito à população e já está servindo, né? Enquanto usuário já fiz muito uso, mas que, se não prever, se não abarcar as regras de prerrogativas da advocacia, por melhor que pareça, é uma ferramenta que não serve, é uma ferramenta que não se aplica. Prerrogativa não se posterga, prerrogativa não se flexibiliza, prerrogativa se cumpre ou se aciona a OAB, a OAB age, como nós temos agido. Acho que eu falo demais e eu me emociono um pouco quando falo de prerrogativas. Eu devolvo a palavra para a doutora Daniele e fico à disposição. Obrigada, doutor. Então, tem aquela questão também que a lei estadual agora, o doutor até falou sobre o abuso de autoridade também. Eu lembrei que teve a lei estadual agora também, em novembro de 2021,
que é infração disciplinar e ainda 30 dias de suspensão para o servidor que violar a prerrogativa do advogado. Então, é mais uma coisa aí para a gente colocar em pauta, né? Mas então eu vou passar a palavra para a doutora Roxane Ponzi. A doutora é advogada. Inclusive, eu queria falar que é uma honra para mim e para todos nós profissionais do direito de trânsito, né, estarmos na presença aqui da doutora, porque ela é referência na área, dá entrevistas mil, eu já vi, eu acompanho no Instagram, sou admiradora. Então, ela é professora, vice-presidente da ABATRAN, que é a Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito, é membro da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas da OAB Rio Grande do Sul, coordenadora do Grupo de Estudos em Direito de Trânsito da OAB do Rio Grande do Sul. Integra o Núcleo Interdisciplinar de Trânsito da URGS, que é a Universidade Federal, e Núcleo Jurídico do Observatório Nacional de Segurança Viária. Passo a palavra para a doutora. Boa noite a todos. Eu lamento aqui, porque existe uma lei, né, que é implacável, tá, de lei de Murphy. Eu caí bem no meio, né, da apresentação aqui do Dr. Rodrigo, que eu estava querendo prestar atenção para entender um pouquinho. Então, se eu for repetitiva, já me deixem, me perdoem. Quero agradecer o convite ao Dr. Wilson e, né, fiquei muito feliz de saber que a Daniela, além de uma colega, né, é gaúcha, né, e a gente quase que se formou mais ou menos juntos. Então, pode ter certeza que a admiração é sempre recíproca. Poxa, falar sobre prerrogativas. Acho que é importante a gente fazer uma pequena introdução, né, falando um pouquinho só da Roxane. Por quê? Toda vez que eu me deparo com uma injustiça, sabe aquele momento que o sangue italiano ferve? Quando há uma violação de prerrogativa, quando eu falo sobre órgão público que não respeita, né, o direito do cidadão e o direito do advogado, o sangue italiano ferve de novo. Então, eu espero que eu não use palavras impróprias aqui quando eu me referir a procedimentos do órgão de trânsito, porque realmente, sabe aquela situação que só Freud deve explicar, pega num calo da advogada, né, que atua há tanto tempo, eu já, desde o início do Código de Trânsito, eu trabalho com trânsito, que realmente, assim, tira um pouco a compostura. Mas eu vou tentar, na medida do possível, até porque o Wilson disse que está sendo gravado, né, Wilson? Não me comprometer para as gerações futuras aqui com alguns comentários não tão adequados. Eu fiquei pensando, né, o que nós vamos falar sobre prerrogativas? Ainda que eu seja membro da Comissão de Prerrogativas, e eu digo que eu sou um membro muito recente, na última gestão eu fui convidada a participar, e digo que foi o momento em que eu comecei a aprender bastante sobre prerrogativas, né? Apesar de advogar há bastante tempo, era algo que ainda ficava muito distante, né? Ficou distante lá nos bancos da faculdade, que a gente aprendeu, e depois, né, foi se acostumando, dá para se dizer, com as violações e não tendo muita noção do que nos cabe como advogados. E eu acho que a minha presença na Comissão de Prerrogativas fez um bem muito pessoal para esta advogada e recomendo, né, aos colegas que, se puderem, participem do órgão de classe, participem da comissão de trânsito, participem da comissão de prerrogativas, se utilizem, né, dessa estrutura, porque, especialmente quando há violações, é muito ruim para o advogado se tornar um alvo, né, do órgão de trânsito, porque ele é muito hipossuficiente, né? Se ele começa a criar muito caso com o servidor, com o chefe do servidor, e assim o negócio vai aumentando, a tendência é que ele sofra determinadas represálias. E isso é muito ruim para quando a gente está tentando, né, ganhar o pão de cada dia. Então, quando eu falo dessa experiência da Comissão de Prerrogativas, eu faço uma provocação aos nossos colegas que estão aqui nos ouvindo, né? Vocês sabem quais são as suas prerrogativas? Vocês sabem onde procurar isso? Parece óbvio, né? Mas dizem que o óbvio só é óbvio para quem sabe. Então, primeira provocação que eu faço. Conhece lá a lei, é a 8.906 de 94, que trata do nosso estatuto? Sabe que é lá no artigo 7º que trata das prerrogativas dos advogados? Só que tem prerrogativa ali que não se aplicaria ao direito de trânsito, né, por questões naturais e inerentes. Mas as que se aplicam, você sabe quais são os seus direitos? Então, a minha provocação é essa. Se tudo que a gente falar aqui não servir de nada, pelo menos que você saia com essa provocação,
que vai desligar aqui e vai procurar a tal da lei, vai ler de novo o artigo 7º e vai decorar aquelas informações. Para quê? Para que o dia que tiver uma violação das suas prerrogativas, se você é advogado de trânsito, você saiba como proceder. Uma coisa que eu peguei o início da sua fala, doutor Rodrigo, e eu digo que não é uma realidade aqui do Rio Grande do Sul. As situações que viram, né, procedimentos internos, pedidos de providência, enfim, assistência, tudo aquilo que está lá previsto para que a SEDAP atue, quando se fala em trânsito, é praticamente inexistente. Em 3 anos de SEDAP, e eu digo assim, eu sou um peixe fora d'água dentro da SEDAP, porque tem criminalista, tem trabalhista, tem civilista, né? Tem todas as áreas. Trânsito só tem a Roxane, né? E aí acaba que, muitas vezes, essas demandas de trânsito vêm para mim. E eu digo que, das demandas que chegaram para a Roxane, eu não sei se eu encho uma mão. Aí eu fico perguntando, poxa vida, será que é só a Roxane, advogada, que tem suas prerrogativas violadas todos os dias pelo órgão de trânsito? Não pode ser. Então, por isso que eu fiz essa provocação. Saibam, decorem, entendam o que diz o artigo 7º. Por quê? Porque ou meus colegas estão com preguiça, né, de dar início a esses procedimentos, ou eles não sabem que estão tendo violados direitos que são inerentes deles, que está previsto numa lei federal, que não é uma portaria do Detran que vai tirar, que não é uma lei estadual que vai limitar. Então, por todas essas razões, né, que eu, de novo, provoco, leiam, está aqui no computador, abre, enquanto a gente está falando, dá uma lidinha, vai se inteirar do que se trata. E aí, eu acho que, assim, resumindo, quando a gente fala de prerrogativas no âmbito de trânsito, talvez a situação que mais nos abala como procurador, e quando atua no âmbito administrativo, especialmente, é não conseguir ter acesso aos autos, né? Não conseguir acompanhar o processo do seu cliente. Nós estamos falando de um processo administrativo de trânsito que tem 3 etapas, né? Agora com muitas modificações com a Lei 14.071. Aqui no Rio Grande do Sul ainda eles conseguiram fazer a façanha, né? Eu fiz uma piadinha no início aqui, que não estava o pessoal ainda, que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Esse é o hino do Rio Grande do Sul, né? Uma das partes. Só que aqui eu espero que realmente os demais estados da federação não sigam o nosso exemplo. Porque aqui no Rio Grande do Sul o Detran inventou que um processo, né, administrativo, ele é dividido em 3 partes. São 3 autos. Pensem, né, numa situação assim bizarra. Eu tenho um processo que vai até, sei lá, a sentença, aí encerro aqueles autos, depois eu faço outro processo que vai, né, que é a apelação, e aí todas aquelas provas que estavam no primeiro grau eu tenho que reproduzir no outro. Porque senão, o que acontece? Aquilo ali não se carrega, né, no tempo. E aí o Detran fez isso, né? E a dificuldade de ter acesso triplica, literalmente triplica, quando eu tenho 3 autos separados, porque eu peço cópia de um processo e esse processo só vem até uma parte. Mas isso seria só assim, um preciosismo da doutora Roxane, que quer ter um processo único, né, da folha 1 até a folha, sei lá, 100, né, e não 3 processos cada um lá de 30 folhas, por exemplo. O grande problema quando a gente fala do acesso aos autos e da informatização que, por exemplo, o Detran do Rio Grande do Sul adotou, é que ele também desenvolveu um sistema, né, que é para melhorar o acesso do cidadão, nem vamos falar do advogado, do cidadão, e ele desenvolveu por partes. Então, eu posso fazer a defesa só até, eu posso protocolar digitalmente até a defesa. Agora eles desenvolveram a parte da JARE, né, do julgamento colegiado. Mas a parte do CETRAN ainda não existe. Então, eu fico pensando assim, como é que eu faço um processo, como é que eu desenvolvo um PJE, um EPROC, um SAGE, né? Só até metade. Até eu só desenvolvi o primeiro grau. Então, comecem a usar, senhores. É muito bom, vai ser muito bom, porque vocês não vão precisar vir até a autarquia. Vocês não precisam mais protocolar lá no Tudo Fácil. Aqui a gente chama de Tudo Fácil. Lá em São Paulo chama de Poupa Tempo, né? E assim vai, cada estado tem um nome diferente. Usem, é maravilhoso. Só que como eu digo, é um arcabouço de violações de prerrogativas.
primeiro, para se utilizar, mesmo que por meio de representação, eu, Roxane, né, eu estou falando de exemplos ruins do Rio Grande do Sul. Eu, Roxane, preciso ter uma carteira de habilitação. Então, se eu sou advogada, não dirijo, já tenho o primeiro empecilho. Não consigo acessar o sistema, porque eu preciso ter um login, né, como motorista para poder exercer a minha profissão de advogado. E aí, né, como diz o Dr. Rodrigo, a criatividade para violar prerrogativas é uma coisa incrível, né? Isso nasce assim como se não tivesse amanhã. E aí, pensando um pouquinho mais assim sobre esse momento, né, que a gente vive, antes já era muito ruim para o advogado trabalhar, né? Essa coisa de jamais a gente conseguiu chegar num balcão, né, e ter acesso ao tal dos autos. A gente tem que fazer um requerimento, tem que aguardar o órgão lá, fazer as cópias, te mandar essas cópias, né? Muitas vezes cobrar por essas cópias, como pelo menos acontecia, não sei se ainda está acontecendo no DAIR, que é o DER, né? Não sei como é que chama aí para vocês, é o nosso órgão rodoviário estadual, que cobrava em torno de R$1,30, R$1,40 por folha, mas você não sabia quantas folhas, então podia vir uma conta lá de R$300, R$400 mais caro que a própria multa, né, que o cara estava fazendo a defesa. Então, são essas coisas, né, que antes já era ruim e que com a pandemia entrou assim num lugar muito obscuro. A gente não sabe o que está acontecendo dentro dos órgãos de trânsito. A advocacia, no geral, seja via OAB, seja através das outras associações, a gente não consegue dialogar de uma forma adequada com os órgãos, a gente não consegue participar do processo de criação e desenvolvimento desses softwares. Então, toda vez que eu vejo uma autoridade pública chegar para a gente e dizer assim, ó, olha, fiz um negócio supimpa, né? Agora entreguei minha idade, mas assim, supimpa para vocês. Né? Vocês vão poder fazer agora a defesa através do sistema. Opa, calma aí que eu quero ver como é que isso aqui vai funcionar. Qual é a segurança que eu tenho que todos os documentos que eu fiz o upload vão estar lá e não vão sumir? Se tem requisitos para esses recursos administrativos, né? Se eu não juntar determinado documento, ele pode não ser conhecido. E aí, como é que o advogado se protege em relação à sua responsabilidade perante o seu cliente? Né? E isso é um problema, por exemplo, que tem aqui no sistema do Detran, que eu recomendo, né, fortemente a não usar. Assim como eu recomendo, agora vamos sair um pouquinho da aldeia aqui do Rio Grande do Sul, que eu recomendo a não aderir ao tal do SNE, que é um outro sistema, né, que foi feito pelo governo federal, e eu nem falo do advogado, estou falando até do próprio cidadão, que ele adere uma informação, a gente não sabe como ele vai ser notificado, e a gente não sabe como promover a defesa dele, né? Seja ele sozinho, seja ele através de um procurador. Ou seja, advogados não são contemplados no processo administrativo de trânsito, nem pelo município, nem pelo Estado, e muito menos em âmbito federal. Então, talvez, né, o que a gente precise, e agora fazendo a meia-culpa, porque falando de forma crítica do meu órgão de classe, infelizmente, o trânsito, ele é o patinho feio. Ele não é algo que tenha relevância para o nosso órgão de classe. Infelizmente, o advogado de trânsito, especialmente aqueles que, né, se dedicam, que estudam, que se tornaram estudiosos do tema, ele é visto, talvez, com todo respeito aos despachantes, tá? Ele é visto como um despachante que está preocupado quando, na grande maioria das vezes, não vamos generalizar, quando um cliente bate lá, né, na sua loja, no seu estabelecimento, ele está preocupado em realmente despachar. Ele faz o recurso administrativo, ele vai lá e despacha. Ele não está preocupado em fazer uma defesa, ele está preocupado em ter um protocolo para te mostrar. E só. Talvez o advogado está muito mais preocupado com quem desenvolver uma tese, desenvolver uma defesa adequada. Não que todos os advogados de trânsito sejam, né, brilhantes e se preocupem com isso. Mas, assim, a gente tem que partir da boa-fé, né? Que todos querem fazer isso, que todos estão esforçados para fazer uma defesa adequada para o seu cliente. E aí, o que acontece? O órgão de classe, o nosso órgão de classe, nos relega para um lugar de esquecimento, né? Seja porque não vê a relevância, agora, como eu disse, falando do Rio Grande do Sul, se eu estou na SEDAP e não preencho uma mão com o número de procedimentos que dizem que houve violação de prerrogativas, por que a OAB vai ficar atenta a isso?
Por que ela vai estar preocupada com os advogados de trânsito? Ela está muito mais preocupada com o pessoal que atua no INSS, que já conseguiu guichê exclusivo, que já conseguiu o meu INSS, aquele lá, todas aquelas assim, eu digo que é um oásis, né? Talvez trabalhar hoje com o previdenciário deve ser um oásis, porque tudo que já se conquistou foi por quê? Porque o órgão de classe deu um olhar atento. E aqui, como eu disse, a culpa não é só da direção do nosso órgão de classe, a culpa é nossa. Nós que não procuramos o nosso órgão de classe, nós que não provocamos o nosso órgão de classe, nós que não nos portamos como advogados sérios, né, como pessoas que estudam, que se dedicam. Ou seja, né, infelizmente, agora fazendo assim aqueles comentários mais ácidos, né, infelizmente, quando a gente fala de advogado de trânsito, muitas vezes a gente está associando a dancinha do TikTok, né? Infelizmente, é isso que a gente acaba vendo. Ou seja, os nossos próprios colegas não se portam como advogados sérios. Pelo contrário, entendeu? Tudo é uma oba-oba, vamos, né, já que qualquer um pode fazer recurso administrativo, né? Então, tá bom, vamos incentivar mesmo. Vem cá fazer meus cursos, vem cá fazer minhas aulas, eu vou te ensinar a fórmula do sucesso, como você ganhar um recurso administrativo. E isso, né, não se trata. É bom a gente fazer essa diferença, porque muitas vezes as pessoas pensam em publicidade, né, da advocacia e mistura com prerrogativa, né, não entendem muito essa diferença. Mas quando eu estou agindo dessa maneira, eu estou violando uma norma, né, de publicidade, ou seja, não estou adequado. Tudo bem que teve uma mudança aí agora e tal, flexibilizou muita coisa, mas eu não estou dando a importância que o advogado atuante em direito de trânsito, que se dedica, merece. Né? Enfim, é como se a gente começasse a pensar assim que as nossas referências, né, vamos pensar, quem é a nossa referência em direito penal? Quem é a nossa referência em direito de família? Agora imaginem essa pessoa, a nossa referência, fazendo uma dancinha do TikTok, assim, ó, chega aqui, faça aqui. Não tem como, entende? Não tem como se levar a sério. E aí é que tá, eu fiquei muito feliz com a tua manifestação, Daniela, saber que de alguma maneira eu fui uma referência para ti, mas eu te pergunto, tá, esquece a Roxane, quem mais são as nossas referências em direito de trânsito? Os advogados que a gente se espelha? Bom, se não tem, então vamos nos tornar. E como que a gente vai se tornar? Fazendo valer as nossas prerrogativas, tendo uma postura ética e adequada, né? Batalhando pelo nosso espaço, batalhando para que nos respeitem, para que o órgão de trânsito olhe para nós e diga, eu tenho medo desse advogado aí. Eu acho que ele é importante, entendeu? Eu acho que ele pode nos causar problema, eu acho que ele pode, daqui a pouco, mover uma ação civil pública, como aconteceu lá no Detran de São Paulo, como aconteceu no Rio de Janeiro, como, né, outros estados já conseguiram. É isso que os órgãos de trânsito, quando não nos respeitam, porque quando há diálogo não precisa nada disso, mas quando não nos respeitam, eles têm que saber que a gente pode usar os meios legais para fazer valer as nossas prerrogativas, para fazer valer os nossos direitos e mais, o direito dos nossos clientes, que são, no final das contas, né, eu sei que é um chavão falar isso, mas a prerrogativa não é privilégio. A prerrogativa é a forma como a gente tem para defender o direito do cidadão. Né? A gente não tem nada demais por conta disso. Pelo contrário, a gente é só um instrumento do nosso cliente. Então, o que eu imagino? Né? Por exemplo, eu estava conversando com o Dr. José Coimbra, que é o presidente lá da Comissão de Trânsito de São Paulo. Eles acabaram de assinar um acordo, né, numa ação civil pública, ou seja, não foi por falta de tentativa e diálogo com o Detran de São Paulo, né, que enfim, que eles tiveram que entrar com a ação. Provavelmente é porque não receberam nenhum tipo de consideração. Então, se não tem como receber considerações, foram, então, para a justiça. Que bom que fizeram um acordo na justiça, mas vai dizer, não poderia ter sido feito o acordo fora da justiça? Poderíamos não ter movimentado o judiciário com uma ação civil pública? Poderíamos. Né? O advogado sozinho, ele pode entrar com uma ação civil pública? Não, óbvio que não. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa acionar quem despessoaliza,
que são os órgãos de classe, e dizer, eu estou tendo esse problema, eu estou tendo essa dificuldade, eu acho que esse sistema não está bom, eu acho que todas esses empecilhos que se cria é o agendamento, só posso agendar para um protocolo, e assim, cruzou aqui a fronteira Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não muda nada. É a mesma coisa, parece que, como eu digo, não sei quem que importou de quem, mas o sistema hoje de agendamento pós-pandemia é caótico. Ele realmente cria problemas para o advogado. Né? Eu hoje tenho um guichê exclusivo do advogado no Rio Grande do Sul que eu tenho que largar um pacote lá. E que eu recebo... agora é o momento que eu começo a ficar assim com o sangue, né, fervendo. Eu recebo um negócio escrito à mão, né, com uma rubrica de alguém, que deve ser um terceirizado, porque não deve ser nem o servidor do próprio Detran, que escreve um número lá, 5, 6, 7, 8, 9 e uma rubrica. E aí, né, sabe-se lá se quando eles abrirem o pacote que está os meus protocolos, porque eu tenho que botar todos os meus protocolos lá dentro. Então, eu tenho 50 clientes, por exemplo, todos dentro de um pacote, né, que eu vou receber um número que é de agendamento, e depois salve-se quem puder para ter essa correspondência, né, de que o que está dentro do pacote realmente foi devidamente cadastrado e dentro do prazo. E o advogado não pode fazer o protocolo como o cidadão, porque o cidadão chega lá, agenda, faz o seu protocolo, eles colocam no sistema dentro no mesmo momento, né? E ele vai embora com o seu protocolo feliz e contente. Mas o advogado não. O advogado, mesmo que ele vá protocolar um recurso, ele tem que usar o guichê exclusivo, como se isso fosse uma facilidade. E não é. Então, assim, a criatividade para se violar prerrogativas é muito grande. O meu pai atuava com direito de trânsito, o Wilson conheceu ele, né? Na verdade, foi ele que foi o causador da paixão pelo direito de trânsito. E é muito interessante porque eu convivi com todo esse processo, né, do aperfeiçoamento do Código de Trânsito. E se vocês acham que hoje, né, é ruim, vocês não sabem como é que era antes. Tudo era mato, né? Eles chegaram com um facão. O Wilson escrevia livro na época, entendeu? Tentando deduzir como é que funcionava aquele tal Código de Trânsito. Né? Antes, eu lembro na época que ele atuava, que meu pai atuava, nós tivemos que entrar com uma ação para ter efeito suspensivo, que hoje é um negócio automático. A gente teve que entrar com uma ação para eles permitirem que o advogado protocolasse um recurso que eles não queriam aceitar. Eles não queriam aceitar o protocolo do efeito suspensivo. Eles se negavam, isso teve que ser judicializado. Né? E assim por diante. Então, ou seja, tudo é uma evolução social. Né? Se nós pensarmos que isso é são relações sociais, isso é uma evolução social. E aqui é aquela provocação lá do início, do tipo, você sabe quais são as suas prerrogativas? Então, faz primeiro essa sua parte. Depois, provoque o seu órgão de classe. Está aqui o doutor Rodrigo, vai dar o caminho das pedras, como você usa o sistema lá, né, eletrônico do portal da OAB para acionar as prerrogativas. Com um volume, né, de reclamações, talvez olhem para o patinho feio e pensem, está na hora da instituição acionar, né, o seu poder, porque vocês não têm ideia do tamanho que a OAB tem e da respeitabilidade que ela tem. Então, no momento que ela fizer isso, tira, né, o nome da Roxane, tira o nome da doutora Daniela, do doutor Wilson, não fica pessoalizado e a gente consegue algo muito positivo para toda a nossa classe. Eu não sei se era isso que vocês queriam, tá? Mas eu acho que o bom mesmo é que a gente possa responder as perguntas e as dúvidas do pessoal e dizer que, infelizmente, né, o Rio Grande do Sul ainda não tem uma ação civil pública, mas em breve, se tudo der certo, terá. Ou, se tudo der certo mesmo, né, a gente consegue resolver dialogando, o que eu acredito que talvez não aconteça. Mas se espelhem, né, nos exemplos de São Paulo e Rio de Janeiro, que Rio de Janeiro acabou de anunciar que vai ter um guichê do Detran dentro da Ordem dos Advogados. Olha que maravilha! Né? Quer coisa melhor do que isso? Isso é respeito, isso é... Assim como a gente quer que o juiz respeite o advogado e vice-versa, a gente tem que pensar que o Detran é o nosso juiz que precisa nos respeitar, que precisa nos dar voz. Então, né, esse discurso aqui quase político, então,
eu abro, né, devolvo a palavra para a doutora Daniela e abro um espaço aqui para os questionamentos dos nossos colegas. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Então, eu até ia comentar, imagine se nós, advogados, enfrentamos problemas, imagina as partes mesmo, quando elas vão sozinhas procurar os seus direitos ali junto ao Detran. Pois aqui a gente está também com esse problema do acesso, que num sistema a gente acessa os ARs, então de retorno, de defesa prévia, de JAI, etc. E aí, para a gente poder acessar as decisões, né, da autoridade ali, a decisão da JARI, é outro sistema, aí é o sistema do governo do estado. Então, como é que a parte ali, que é leiga, geralmente, vai conseguir também acessar? Então, essa é outra justificativa aqui, para que a gente mostre para eles ali que é necessário realmente o advogado, que a gente atue, que a gente apresente teses, e não é à toa que nós temos o CETRAN nosso aqui de Santa Catarina como referência, porque eles foram realmente muito provocados também, não só pelos advogados, mas como pelas autoridades aí, que fazem perguntas muito pertinentes, e aí nós temos pareceres maravilhosos. Mas, enfim, só para acrescentar. Eu queria, então, aproveitar o que o doutor Rodrigo estava comentando, o que a doutora Roxane falou sobre os advogados saberem realmente quais são suas prerrogativas, né, e saberem como procurar a OAB para quando as prerrogativas são violadas. Eu, esses dias, tive um problema com uma audiência. O que eu fiz? Aproveitei um post do doutor Rafael no Instagram e comentei embaixo: doutor Rafael, aconteceu isso comigo, o que eu faço? E aí ele me respondeu. Então, porque a gente fica realmente, a uma, não sabe o que procurar, e a duas, a gente fica com o velho receio de depois ser maltratado lá, e aí a gente está representando um cliente, e aí que alguém fique de olho na nossa postura, né? Eventualmente fazer uma petição para o juiz aí, e deixar o juiz ofendê-lo e prejudicar o nosso cliente, que é o que a gente não quer. Então, eu queria ver com o doutor Rodrigo, realmente, na prática, doutor Rodrigo, como é que a gente procura a comissão das prerrogativas, o que a gente faz, por onde a gente vai, tem um site para a gente poder preencher, como é que é esse plantão, explica para a gente como é que funciona tudo isso. Obrigada. Certo. Disponho. A comissão ela atende, no âmbito do plantão, através do telefone 9989-5222. Esse plantão atende ligações convencionais e o WhatsApp, né, o Defesap, como nós chamamos aqui carinhosamente. Muito mais de 90% dos acionamentos do plantão, ele ocorre pelo WhatsApp. Nós temos ali, entre os membros da comissão, um revezamento. Então, sempre que você aciona o Defesap, você vai ter um plantonista à disposição para ouvir, né, para receber o seu pleito e ali dar o direcionamento, vai avaliar se é uma questão de plantão, efetivamente, para acionar imediatamente a prerrogativa, ou vai encaminhar para que você vá lá no site, secretaria, né, requerimento das comissões, comissão de prerrogativas. E lá você vai ter um sistema, o visual dele não é muito parecido com o sistema do judiciário, mas a ideia básica é a mesma, né? Petição inicial, fatos, fundamentos, requerimentos, requerimentos, por óbvio, com base na prerrogativa violada, né? Apontando a prerrogativa violada e requerendo a providência que entender adequada. Já, se me permitirem aqui superar um pouquinho a prerrogativa, eu vou colocar ali no chat. Hoje, para essas demandas, inclusive de prerrogativas e outras afetas ao tema, a OAB Santa Catarina tem lá no site originário, o oabsc.com, tem o /OAB Digital por você. E ali você tem colacionados, você tem reunidos ali os serviços digitais que foram desenvolvidos aí durante a pandemia, né? A maioria deles durante a pandemia nasceram da necessidade que a pandemia impôs. Então lá tem essa reunião dos serviços. Mas a comissão atua nessas duas frentes. O plantão propriamente, né, para a situação emergencial, e lá no site, em secretaria,
requerimento para as comissões, comissão de prerrogativas, o advogado vai instruir. O processo ele é acompanhado pelo sistema também, respostas por e-mail. A OAB sempre respeita o contraditório, então aquele que é apontado como violador de prerrogativas vai ser oportunizado a fala. O processo é instruído como se fosse um processo judicial mesmo. Acho que eu sanei, não sei se faltou alguma coisa. Ótimo. Eu queria perguntar também para a doutora Roxane o seguinte: a nossa maior questão é com relação às procurações. A gente, eventualmente, vai receber uma consulta de um cliente e ele quer saber o que se pode fazer. Então, ora a gente pega uma procuração para poder conseguir alguma informação junto ao Detran, ora a gente ainda não pegou essa procuração. Como é que funciona no Detran lá do Rio Grande do Sul, sem procuração e com procuração, para que vocês possam acessar algum processo? Então, vamos por partes, tá? Tem aquela situação em que o cliente vem, né, com o problema, ou seja, vem com uma notificação, vem com um processo de suspensão, cassação, e a gente tem que investigar, né, as origens ali para ver se tem alguma situação que possa ser utilizada como defesa, né, para ver se está tudo ok. E tem aquela outra situação em que a pessoa já possui um processo, né, às vezes com advogado, às vezes sem advogado. E aí tem todas aquelas dificuldades que a gente tem sobre, né, atravessar a procuração, mesmo que sejam autos administrativos, né? A gente tem determinadas situações. Falando do primeiro ponto, tá? A gente chegou com uma notificação, com uma autuação de trânsito. Bom, eu quero saber o auto de infração, quero ter acesso ao auto de infração. Como que eu faço isso? Hoje em dia, quase todos os autos de infração, eles já são feitos em talonário eletrônico, né? E esse talonário eletrônico, via de regra, está disponível no que a gente chama aqui de login cidadão, que é um acesso do Detran feito pelo portal, né, pela aquela chave .gov. E aí nós temos o primeiro problema. Qual é o primeiro problema? Como que eu acesso aquilo? Só o cliente acessa. Advogado não acessa. Advogado não tem acesso àquilo. E aí, a parte mais constrangedora. O cliente liga para o meu escritório, agenda uma consulta. Aí, vamos pensar que eu vou fazer um atendimento online. E eu já vou vou baixar todos os documentos que eu puder para ter acesso, para ser mais profícuo o atendimento, né? O senhor pode me passar a sua senha, seu login .gov? Aquele que eu vejo até a cor da sua calcinha? Porque com aquela chave, aquele login e senha, eu acesso a vida online do cliente hoje junto ao governo federal. E aí essa é uma situação constrangedora, porque às vezes o cliente não quer dar. Aí, qual é a alternativa? O senhor pode, por favor, baixar para mim o extrato auto de infração, a notificação de imposição de penalidade, a notificação de julgamento, tem uns nomes, né, assim, dantescos, e ele não sabe fazer isso. Ele não sabe como, porque o sistema não foi desenvolvido para o usuário, deve ter sido desenvolvido para o desenvolvedor, né? Para aquele carinha ali que sabe mexer na programação. Porque o usuário não consegue usar aquilo, ele não entende aquilo. Aliás, né, enquanto todo o país usa as nomenclaturas NA e NP, que é a notificação da autuação e notificação da penalidade, o Rio Grande do Sul tem NIT, notificação do auto de infração de trânsito, NIP, aí depois NJJ, NJC, que é do julgamento. Ela tem umas nomenclaturas, um chama de histórico do processo, o outro chama de extrato do auto de infração. Cada lugar tem uma nomenclatura diferente. E aí eu digo isso para o cliente, e ele não sabe baixar, mesmo que ele consiga fazer o cadastro, fazer todos os links lá, porque às vezes é bem difícil, aí tem os níveis avançados. O Detran hoje disponibiliza a possibilidade de tu fazer a indicação de condutor pelo sistema, mas não são todas as multas, só as multas dele. Aí tu tem que ter um nível avançado para fazer aquilo. Para fazer o nível avançado tu tira uma foto do lado com um documento, que nem cartão de crédito esse dessas novas financeiras. Só que, contar aqui nos bastidores, é um servidor que vai olhar aquela foto para ver se o cara crachá tem a ver. Não é o sistema que faz isso, entendeu? Era um negócio para ser fácil, e aí represa, porque o funcionário não consegue dar conta de olhar tudo aquilo. Então, se eu tenho um prazo para indicar condutor para amanhã, ferrou, eu não consigo fazer a indicação de condutor, porque não dá tempo dele conferir a minha foto,
né? Para ver se sou eu, se o meu cadastro tem a ver comigo, e eu aí fazer a indicação de condutor. Então, respondendo a tua pergunta, Daniela, é bem difícil, tá, ter acesso a esses documentos prévios, né, antes de ter um processo. Depois do processo, eu obrigatoriamente tenho que juntar uma procuração, tenho que fazer um pedido por escrito para o Detran, que hoje não tem atendimento presencial, como eu já falei, né, do guichê do advogado, né, agendamento para o cidadão e tal. Então, eu tenho que fazer pelos correios, que eu tenho que gastar para fazer isso, para o Detran me responder com a cópia do meu processo por e-mail. E isso está escrito nas notificações ainda. Ele diz assim, ó, o senhor faz o pedido de cópia do processo, que leva um mês, às vezes. Agora, na pandemia, teve dias assim que, né? E agora que pegou fogo, vocês sabem que pegou fogo, né? O prédio do Detran do Rio Grande do Sul. Agora pegou fogo. Então, é assim, uma caixinha de surpresa. Tu não sabe se o teu processo está dentro dos 95 mil processos que pegaram fogo aqui. Então, tu pede cópia e começa a entrar no chat, né? Porque é o único lugar que você consegue falar com o órgão. Assim, e aí, minha cópia está pronta? Ah, e aí? E quando é que... Ah, está no órgão, tem que aguardar. É mais ou menos uma coisa assim. Então, é bem difícil, Daniela. É muito difícil. O que seria uma solução adequada? Termos, né, um acesso via advogado, vinculado à sua OAB e não ao seu RENASH, para que eu, advogada que não tem carteira, possa atuar, que eu acesse essas informações, como, por exemplo, o Detran de São Paulo acabou de disponibilizar. O cidadão vai lá no seu cadastro e habilita um procurador, que vai ter acesso a tudo. Depois ele não gostou mais daquele procurador, desabilita o procurador, que nem acontece com a Receita Federal. Eu habilito o meu contador para ele fazer lá a minha declaração e depois eu desabilito o meu contador. E assim por diante. É difícil? Não, gente, não é difícil. Se isso já existe na Receita Federal há muitos anos, por que agora, né, o Detran, os Detrans, criam esse tipo de empecilho? Então, assim, graças a Deus aqui, Daniela, não se faz exigência de procuração com 3 meses, como São Paulo fazia, de documento, né, procuração autenticada. Aliás, os servidores do Detran, eles não têm nenhum tipo de vinculação com o órgão, eles são terceirizados e pagam muito mal, então tem uma rotatividade grande, imagina, para mim, aqui no escritório, é super difícil ensinar o que é uma NIT, uma NIP, uma NJJ. Imagina para o servidor lá, que vai receber os protocolos, não entende nada, uma rotatividade. Então, se tu juntar uma procuração, que no meio dos poderes disser, assim, a receita do miojo, eles aceitam. Se tiver uma palavra procuração, eles aceitam. Eles não sabem, né? Então, se alguém quiser fraudar, consegue também. Junta aquele documento, ele te dá as informações, só que para isso ele tinha que ir até, né, o órgão para solicitar alguns documentos, apresentar a procuração. Agora, com a pandemia, está muito difícil. Então, deve ser muito parecido aí com o que está acontecendo com Santa Catarina, né? Pelo que a gente conversou. Não muda muito. Não, nunca é fácil. Tem outras siglas também que vocês usam aí, que eu levei um susto a primeira vez que eu vi, que era PS, como é que é? PS, que é o processo de suspensão, PSDD, e ainda aí depois tem o PCDD, eu acho. PCDD. E o mais, os juízes no juizado lá da Fazenda também usam essas siglas, né? É uma loucura. Obrigada, doutora. O doutor Rodrigo, com relação ali à LGPD, a gente teve uma mudança agora no site do Detran, os acessos a algumas informações foram limitados. A gente perdeu alguns acessos a extrato de auto de infração, os nomes da proprietária agora não aparecem mais, né? Só aparece a primeira letra do nome e alguns asteriscos, então a gente foi perdendo alguns acessos. A gente sabe que a LGPD é muito importante, que agora está muito em voga, né? Porque começou a valer, ó, eu acredito, eu acho que a lei é de 2018, mas eu acho que teve um tempo de adequação. Muito se falava em empresas privadas, né, que tinham que cuidar com os dados e tudo, e também tem a administração pública que teria que cuidar de alguns dados, sim. Aí quando eu fui pesquisar pela primeira vez sobre LGPD, eu li sobre isso, dados sensíveis e dados não sensíveis. A gente está em dúvida sobre se o Detran está correto ou não em tirar algumas informações da gente, né, e outras deixar. Então, se podia esclarecer mais ou menos essa parte, assim, do que é que a administração pública teria que tirar, o que ela é obrigada a nos fornecer de dado, o que ela não é, o que ela pode deixar público,
né? Não precisa ser exatamente o que é, porque a gente sabe que é recente a lei e o próprio Detran está se adequando, ele já tirou informações e botou de volta. Mas só para que a gente consiga entender um pouquinho melhor, para que a gente possa valer também essa parte dos nossos direitos. Queria muito ter uma resposta bastante assertiva para te dar agora, doutora Daniela, mas infelizmente eu não tenho. É uma lei em amadurecimento, né? É uma lei que ainda vai sofrer possivelmente alguma alteração, e sim, ela está, digamos assim, a crista da onda da LGPD talvez seja no momento atual. Embora seja obrigatório ali resguardar os sigilos, resguardar o não vazamento, né, dos dados pessoais, o órgão público ele não se submete à regra geral, né? Você tem ali regras específicas para o tratamento do órgão público e ali na minha fala inicial tem ali um conflito sobre esse entendimento de retirar alguma informação, né, frente ao fato de que os autos eles são em regra públicos, né? Se não há expressamente decretado sigilo, você não tem a necessidade ali de tirar ali, de botar só as iniciais, o acesso, enfim. Vai ser um amadurecimento. O que eu penso, o que é a minha visão de quem estudou um pouquinho LGPD e tem ali uma visão da administração pública um pouquinho também. A LGPD ela fala em anonimização, né? No âmbito digital, a anonimização, se tornar anônimo o dado ou não permitir a vinculação, não permitir a identificação, né? Então, eu imagino que no âmbito da administração pública, você vai selecionar determinada cadeia, né? E por meio de ferramentas eletrônicas, ali, ferramentas de criptografia, você vai garantir a segurança que o dado precisa, sem ferir a ordem constitucional da publicidade dos dados, né? Quando você não permite a vinculação. Agora, no âmbito administrativo, não se tem ainda hoje a possibilidade de você fazer o que você faz no EPROC, por exemplo, o advogado ir lá e buscar fazer uma pesquisa pelo CPF do cidadão para saber se ele tem processo ou quantos processos ele tem, né? Essa impossibilidade ela está em parte pela deficiência técnica, mas muito também por esse temor do órgão de trânsito em desrespeitar a LGPD, enfim. Me parece que o órgão não fez uma implementação da LGPD, não fez ali um estudo para aplicar a conformidade e compliance, né? E está meio que com medo de praticar, né? Porque isso é regular. Eu não atuo na esfera do trânsito, mas eu imagino que, por exemplo, um cliente chega com uma notificação daquelas de suspensão do direito de dirigir, né? Que aqui em Santa Catarina teve agora uma onda grande, porque eu acho que na mudança do sistema, eles pegaram processos que estavam por prescrever e muita gente teve lá, recebeu a notificaçãozinha. E essa pessoa, ela não sabe, por exemplo, que ela há 4 anos e meio teve uma infração, ela não lembra. Talvez ela não recebeu nem o AR, como manda a lei, né? Talvez ela não fez uma defesa, enfim. E quando ela busca um advogado, ela precisa que o advogado tenha esse acesso. Que o advogado, com um dado mínimo que ela fornece, possa encontrar ali o caminho para saber, para dar um parecer, para dar subsídio, para ela dizer, olha, o seu caso é esse. Se eu cometer alguma heresia aqui no direito de trânsito, vocês me advirtam, mas eu acho que é isso, né? Só meia. É que agora a questão dos ARs não é obrigatório.
Então, eles certo. não precisam mais. Pode ser carta simples, o STJ decidiu sobre isso, mas a administração pública teria que provar que notificou o condutor, mas o AE estaria liberado em tese. Sim, mas Daniela, imaginando ali eu gostaria de contribuir, Rodrigo, com a tua fala, com o exemplo daqui do Rio Grande do Sul, tá? Eu entendo que qualquer cidadão, por exemplo, o ideal é que eu não possa pegar, eu não gosto da Daniela, vou lá, sei qual é o carro dela, boto a placa e vejo tudo que ela fez, onde ela andou, que ela, né, onde é que ela estacionou proibido, essas coisas. Ou seja, não pode. Então, o que o Detran fez? Teve uma época que eu jogava no Google a informação e vinha todos os editais, né, que saíam em nome da pessoa. Então, já não sai mais. O Detran criou um sistema ruim, tá? De novo, para que os editais não entrem no sistema de pesquisa do Google. Então, tu tem que entrar no site do Detran, tem que fazer uma busca interna, tá? E isso gerava um outro problema, tá? Que às vezes a pessoa botava a informação, seu nome lá dentro do site do Detran e não vinha nenhum edital, mas tinha, né? Então, tinha coisas assim, induzia o cidadão em erro. Então, a primeira coisa que o Detran fez foi tirar a possibilidade dos sistemas de busca captarem aquelas informações dos editais. Depois, quando ele passou a disponibilizar os históricos, os andamentos dos processos, quando a pessoa acessava por esse local público, né, tem um link lá direitinho, botava o número do auto de infração, o órgão autuador e vinha o extrato. Esse extrato, que é tudo que aconteceu dentro daquele auto de infração, ele vem com os dados da pessoa omitidos. Então, vem tudo que só tem informação do que aconteceu com aquele processo. Não tem o endereço para onde foram enviadas as notificações, mas diz a data que foi. Não tem o nome da pessoa, não tem a carteira de habilitação, não tem, diz qual é o endereço que foi cometida a infração e tal. Então, ou seja, tu precisa captar um monte de informações para poder juntar e linkar com aquela pessoa específica, tá? E eu acho que isso é salutar. Eu não gostaria que pessoas, né, tivessem acesso ao meu prontuário junto ao Detran. Ponto. Agora, aqui entra o outro ponto. Pouco importa a LGPD quando eu apresentar uma procuração. Está lá no parágrafo 10º. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar a procuração para o exercício do direito de que trata o inciso 14, artigo 7º da Lei 8.906. Então, pouco importa. Juntei procuração, eu tenho que ter acesso a tudo. Aí vem o outro ponto. Como é que eu junto uma procuração no login cidadão do Detran, né? Que não tem. Aí engessa o negócio, eu não consigo ter acesso, não consigo ter acesso externo, informações importantes. Eu preciso saber se foi enviado a notificação para o lugar certo, para o lugar que realmente o condutor informou que era o seu endereço. Às vezes vai para o antigo proprietário, às vezes, na hora de digitar, ele esqueceu de botar lá qual é o numeral, botou a cidade errada, né, o servidor, na hora de lançar a informação, lançou errado, e aí foi notificação para o lugar errado. Eu não consigo ter acesso às informações. Então, assim, a LGPD não pode ser uma desculpa, tá? Pode ser, claro que temos que ter, né, os limites de acesso às informações pessoais, mas o advogado com procuração deve ter acesso. Eu li por cima a ação civil pública da Comissão de Trânsito de São Paulo e li realmente por cima e peguei uma parte da contestação do Detran. E ele usou um argumento que eu fiz isso agora um pouco antes de entrar na live, tá? Eu preciso amadurecer ainda o que eu penso sobre isso. Mas eu achei, teve eco, né, no meu âmago aqui, o que eles disseram. O processo de trânsito, por aplicar uma sanção, ele corre em sigilo. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto e faz um certo sentido para mim. Eu não sei se eu posso, como advogada, ter acesso a todos os processos. Eu quero ver como é que é o processo do Rodrigo, quero ver como é que é o processo de multa da Daniela, processo do Wilson. Eu não sei se eu posso fazer isso. Eu acho que eu posso ter acesso às decisões, como uma jurisprudência. Mas ali dentro tem dados sensíveis, sim. E aí, como advogado, não é que nem eu acessar lá no EPROC ou chegar no balcão, deixa eu ver os autos. Eu tenho acesso aos autos mesmo sem procuração. Mas eu tenho que pensar sobre isso, a gente tem que refletir para contrapor esse argumento, porque eu achei que esse argumento foi bom. Ele faz sentido para mim. É uma sanção. Não é um procedimento disciplinar, por exemplo, que se dá
num caso de desapropriação. Ah, estão desapropriando determinado lugar, lá é um processo administrativo, né? Tem os dados da pessoa ali dentro, mas, né, ali não está aplicando sanção alguma. Mas quando eu falo de trânsito, sim. Eu sei que parece incongruente isso que eu estou dizendo. Eu tive um caso de um cliente que, casualmente, né, ele chegou no meu escritório, ele tinha sido parado na balada segura. E ele estava com a amante no carro. E a amante aparece no auto de infração, porque foi ela que saiu dirigindo com o carro depois e tal. E aí, quando chegou o momento, a gente fez a defesa administrativa dele, quando chegou o momento da ação judicial, e sim, doutora, eu não quero entrar com a ação, porque lá qualquer um dos meus filhos podem acessar esse processo, e aí vai dar BO para mim. E ele falou e cumpriu a pena, não sei como é que ele fez para justificar porque ele não dirigiu durante um ano, tá? Mas olha só que bizarro, o processo judicial sobre o mesmo tema não tem sigilo, mas o administrativo tem. Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Por que ele tem que ter? Então, ele não tem que ter. Então, aquele argumento do Detran de São Paulo não faz sentido de ser uma aplicação de sanção. A gente tem que começar a refletir sobre isso para contra-argumentar e tentar ver se realmente a gente tem o direito de ter acesso aos autos indiscriminadamente. Se eu tenho o direito de ter acesso a saber se a Daniela bebeu e dirigiu, que é ruim. Se eu tivesse feito isso, eu ia ficar com vergonha, entendeu? Tem gente que não tá nem Ainda aí. mais Tem a gente que gente tá... são advogados de trânsito, né? Advogados da área mesmo. Eu tô limpa, pode olhar lá o meu que não tem nada nos últimos 5 anos. Nós estamos no mesmo time. Doutor Rodrigo, réplica. Não, na verdade eu entendo o argumento, eu enfrentei isso numa situação de plantão aqui, quando eu atendi não vou lembrar porque faz bastante tempo, mas eu atendi uma questão do pró-cidadão aqui, um órgão da prefeitura, para contextualizar, para resolver diversas demandas aí no âmbito da municipalidade, ali da administração municipal. E eu falei com o servidor e ele me disse, mas é óbvio que isso aqui é sigiloso, isso é informação do cara. Ele falou com essas palavras para mim. E aí eu disse para ele, nossa, mas se eu posso acessar, eu advogado, eu acesso processos que versam sobre tráfico de drogas, sobre homicídio, sobre estelionato, sobre os mais diversos crimes, e se não está expressamente consignado nos autos o sigilo, o advogado ele pode acessar, e aqui falando expressamente em prerrogativas, eu entendo que essa defesa, que essa restrição se presta ao cidadão comum, né? Do contrário, a esposa desse cliente ia lá fazer uma pesquisa, né, e saber que teve problema ali. Mas quando o cliente procura o advogado, muitas vezes numa situação de urgência, não sei se acontece do cliente chegar para vocês no último dia do prazo ou no penúltimo dia do prazo, o advogado ele não pode ter esse acesso prejudicado sob pena de não conseguir atender o cliente. Então, o advogado ele deve sim acessar, na minha leitura, qualquer auto de processo administrativo, sob pena de prejudicar o próprio constituinte dele, né? Sobre LGPD, ali só para retomar, eu imagino que a gente vai caminhar no âmbito do trânsito muito perto do que acontece hoje no EPROC, né? Que antes da gente começar a falar, estava todo mundo elogiando o EPROC, eu acredito que o trânsito vai caminhar por aí. Como? Você consegue ver ali um espelho, né? Entre aspas, uma capa do processo com informações básicas, muitas anônimas, né? Que não consegue acessar por ali, mas que com uma senha que o usuário consegue acessar ou com o certificado digital do advogado, aí sim você tem o acesso pleno, né? No EPROC, hoje nós temos ali aquela questão do registro de quem solicitou acesso. Se você não está constituído, você pode solicitar o acesso, mas fica registrado ali que você solicitou. Isso é uma cautela que talvez seja necessária, né?
e a questão da anonimização vai se prestar ali para quem não é do âmbito, né? Quem está alheio à esfera judicial. Se você, enquanto advogado, né, juiz, procurador, você está inserido, você tem que ter o acesso pleno, senão você não consegue exercer, né, com liberdade aí, o nosso mundo. É isso. Mas ainda é uma questão muito a se amadurecer, né? LGPD agora que está caindo nas graças do pessoal, agora que os debates estão ficando mais profundos. Antes se falava muito em servidor e nuvem e nada se definia, né? Hoje já tem estudos mais profundos. Eu imagino que o órgão de trânsito vai necessariamente fazer uma implantação rigorosa, porque como está hoje, pelo menos aqui em Santa Catarina, como está hoje o sistema, eu vejo que ele viola preceito constitucional e não pode prosperar, não pode se manter dessa forma. Isso. Eu tenho só mais uma pergunta para a doutora Roxane. Não sei se a gente tem perguntas ali ou se a gente abre para perguntas. Se o pessoal quiser fazer perguntas no chat, acho que já pode ir colocando ali. Doutora, assim, para que a gente está se preparando, então, para conversar com o Detran, para Santa Catarina, para fazer inúmeros pedidos, vamos fazer todos que a gente pode. A nossa ideia é copiar um pouco que os procuradores lá do Previdenciário lá conseguiram já junto ao INSS, mas eu queria saber de vocês o que vocês têm aí, porque olha só, a gente já teve questões de que o próprio advogado poderia colocar um renajude no sistema, isso já foi pedido pela gente, que a gente pudesse ter acesso à cadeia de domínio do veículo, né, para quem foi transferido, para quem, né, para onde é que ele foi e tudo mais, coisas que a gente até hoje não conseguiu, a questão de atuo como procurador, então, de alguém, e aí as intimações também que fossem enviadas para a gente, né, como advogado também, então a gente poderia garantir esse retorno da intimação, esse retorno da notificação. Enfim, tem muita coisa que a gente quer pleitear junto ao Detran, o acesso também, como o doutor Rodrigo falou, como se fosse o EPROC, que eles montassem um acesso onde a gente pode acessar e eles teriam, então, um registro das nossas OABs lá, para saber quem é que pode atuar, enfim. Então, eu queria saber o que vocês estão enfrentando lá de dificuldades e que vocês estão planejando, então, pleitear também junto ali ao Detran, os órgãos autuadores, para que a gente possa também copiar um pouco aqui e ver o que é plausível, o que não, o que é exagero nosso. Enfim. Só um parênteses, porque me veio um insight aqui do que tu falou sobre a questão do renajude. Esse é um dos casos que eu tive, aliás, não foi julgado ainda, então não vou entrar em detalhes, mas só o assunto principal. De um advogado que procurou a SEDAP, porque ele foi até o CRVA e quis, né, lançar a informação, que é uma previsão que tem no próprio CPC, que autoriza isso, medidas e tal. Eu não domino muito bem, ainda tenho que me debruçar sobre o assunto. E o CRVA se recusou a fazer aquilo, enfim, não queria nem protocolar o recurso, né, o pedido dele. E outro problema também com o CRVA foi justamente o fato de exigir a procuração autenticada para alguns procedimentos. E não esquecendo, né, que o CRVA, CFC, aqui no Rio Grande do Sul principalmente, eles exercem um serviço público, ainda que eles sejam vinculados, e, portanto, eles também devem respeitar prerrogativas, tá? Não é o fato de não ser a própria administração em si, né, direta ou indireta, que a prerrogativa ali não tem que ser respeitada. Não, ela tem que ser respeitada também, porque ele está agindo em nome do órgão de trânsito. Mas assim, Daniela, eu poderia fazer uma ladainha, tá? Tem uma lista de coisas aqui que a gente precisa muito ter acesso. Mas assim, vamos pensar em termos de qual que é o mais urgente, porque tudo a gente não vai conseguir, né? É uma negociação, como eu disse, é tentar convencer aonde que eles podem, né, ceder um pouco mais e aonde que a gente pode também, né, se adaptar às dificuldades. Eu acho que um dos pontos que talvez é o mais importante é justamente isso, eu poder ter acesso ao login do cliente, para poder ter acesso aos mesmos documentos que o cliente tem. Primeiro, que os clientes
Não sei se vocês sentem isso no escritório de vocês. Os mais velhos têm muita dificuldade com tecnologia. Muita. Não é pouco. Não é necessariamente o meu pai, a minha mãe, lá que estão com seus 70 e tantos, tá? Que diz, só sei mandar o zap, né? E olhe lá. Tem gente que precisa fazer a autenticação e aí recebe o SMS. São 5 níveis de autenticação para te fazer o tal do gov.br. Ele não consegue. Ele simplesmente não consegue. No final, ele descobre ainda que a carteira dele é a antiga, não tem o QR Code, não serviu de nada, por exemplo, tá? Coisas desse tipo. Então, acho que a primeira coisa seria justamente isso. Poder habilitar um procurador para atuar, né, depois de ser outorgado internamente no sistema, ou também, né, de que ele possa fazer esses cadastros, autorizar, ter um serviço despachante para essas pessoas que têm dificuldade, para que eles não fiquem excluídos do mundo digital. O outro ponto que eu acho muito importante e que eu sinto dificuldade em todos os órgãos, e como eu disse, eu acredito que essa dificuldade não pode ser só minha, eu não consigo acompanhar um processo de um cliente meu. Não consigo. Joga no buraco negro o protocolo, né, da defesa, e um dia vai vir uma notificação, se vier, porque os correios às vezes não entregam, porque agora não precisa mais do AR, não vem notificação, não vem intimação. Eu, como advogado, posso implorar, né, botar em caixa alta, grifar vermelho, laranja, sei lá, né, desenhar florzinhas, por favor, notifique o advogado. Mas isso não acontece. Então, uma vez representado como o advogado estando com procuração nos autos e solicitando, porque tem advogado que talvez nem queira ser notificado, né? Mas solicitando expressamente que seja notificado, tem que intimar o advogado também. Uma coisa que eu acho que seria extremamente positiva para o órgão de trânsito é publicar em diário oficial esses julgamentos. Né? Se eu não tenho acesso ao andamento, se eu não consigo ver, como o Detran aqui no Rio Grande do Sul não disponibiliza saber que isso aqui saiu da mesa do fulano que foi para o Beltrano, né? Que nem tem no processo judicial, está concluso, agora está no cartório, agora está não sei aonde. No administrativo não tem, eu só tenho protocolou, resultado. Agora não vai me dizer que internamente eles não têm esse andamento. Claro que tem, só não disponibilizam para a gente. Né? Então, poder consultar os processos, ou mais aqui, né, no Rio Grande do Sul, poder fazer isso pela minha OAB. Quando eu faço um protocolo, eu informo a minha OAB. Por que eu não posso, que nem no Tribunal de Justiça, botar a minha OAB e vir toda a relação dos meus processos? Não. Para eu consultar a informação do meu cliente, eu tenho que pegar RG, RENASH, data de nascimento, nome completo, botar no sistema, abre a informação e tem que salvar essa informação. Porque amanhã essa informação já mudou. E não é que ela mudou porque ela foi acrescentado algo, não é porque sumiu informações do meio. A gente não tem segurança em relação a isso. Então, eu acho que se eu tivesse que eleger a prioridade em termos de assim, facilitar o trabalho do advogado, seria isso, poder ter acesso a esses documentos, né? E de forma prévia, inclusive, ou por via de procuração, ou o próprio sistema digital, e poder acompanhar o processo. Né? E que, assim, no sentido do diálogo, ter um espaço, ter uma cadeira nesse lugar onde se debate como vai ser desenvolvido o processo eletrônico de trânsito. Uhum. Chamem a OAB, né? Se tem alguém de um órgão de trânsito, chame a OAB, chame os advogados que atuam. Aí eles vão lhe dizer que botar o botão aqui em cima não é bom, põe ele embaixo, que a gente é usuário. Então, a gente vai dar uma dica boa. Olha, tem que vir um recibo que diz os documentos que eu juntei. Não adianta só vir um recibo dizendo que foi protocolado. E assim por diante. Então, chamem a OAB, chamem os advogados, chamem os órgãos de classe, ou chame pelo menos o advogado, aquele que tem mais processo lá. Isso já aconteceu aqui na época da pandemia. Como vamos voltar aos protocolos? A EPTC chamou os escritórios que mais tinham volume de processo e disse assim, vamos resolver aqui como é que eu vou receber os recursos de vocês. A EPTC deve odiar esse monte de gente que empurra um monte de processo lá dentro. Mas o que ela fez? Ela não está lutando contra, ela sabe que ela tem que receber esses recursos. Então ela foi lá e chamou, vamos dialogar. Eu vou criar um agendamento aqui específico para vocês. É isso que tem que fazer, por quê? Porque tem que respeitar o advogado. No final das contas, é um pouco disso. Mas sim, dá para pedir tudo. Mas aí é uma questão de negociação, né? Quando eu peço 100,
né? Eu tenho que estar preparado para aceitar 50. É isso que a gente tem que pensar. A gente pede 100, aceitam 30% ali, pelo menos, né? A gente bota numa ordem e vai colocando sucessivamente ou alternativamente para eles. E aí, vamos lá. Deixa eu ver se tem perguntas aqui, gente. Doutor Jorge Rigo ali, gostaria de usar a palavra rapidamente, não é exatamente uma pergunta. Boa noite, doutor Wilson, Daniela, Rodrigo, Roxane e demais colegas aí presentes na sala. Eu sou membro lá na Comissão Nacional de Trânsito, presidido pelo doutor Armando, e também estou nesse grupo de WhatsApp que os colegas participam, mas eu venho dando ali espaço para a doutora Nicole Janeiro, que é a presidente da Comissão de Trânsito aqui do Estado do Espírito Santo, né, e fico mais centrado lá na Comissão Nacional de Trânsito. Eu atento aí às falas do doutor Rodrigo, doutora Roxane, eu gostaria de fazer uma colaboração, apesar do meu pouco tempo aí na advocacia, eu tenho de 2015 para cá, apesar de estar escrito na ordem desde 2008, mas já fui membro na Jari do Detran aqui do Espírito Santo nos anos 2013 e 2014, e desde 2018 eu acompanho o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. E eu vejo assim muito despreparo de muitos advogados que militam na área de trânsito, nos processos que analisam nessas duas casas, né? Analisei na Jari, agora no CETRAN, infelizmente, assim, são coisas até que me sinto envergonhado aí para os colegas, mas é a realidade que nós estamos vivendo na advocacia já há alguns anos. Sobre a questão da procuração, na fala do doutor Rodrigo, né, que tem uma discussão, eu não conheço, mas essa discussão, mas assim, eu acho inócuo discutir a validade de uma procuração pública, de uma procuração simples para o advogado, discutir qualquer matéria no âmbito administrativo ou judicial. Eu tenho assim, né, eu vou falar aqui um exemplo que vivi há pouco, cheguei, né, foi um assunto também citado aí pelo doutor Rodrigo, cheguei no cartório de registro civil para poder reconhecer a minha assinatura como procurador do cliente, procuração simples de advogado, ok? Num documento de transferência de veículo. Eu estava ali representando o vendedor. Aí o atendente de balcão de cartório disse que ele não poderia, porque o Detran... Eu falei, peraí, os atos notariais de cartório são regidos por lei federal, né? Assim como o Estatuto da Advocacia é uma lei federal e ali estabelece, né, as condições. Mas aí, lógico, não vou fazer bate-boca em balcão com um funcionário de cartório. Aí perguntei pelo tabelião. Aí veio o tabelião, quis conversar ali no cartório, chamei ele numa sala reservada para conversar. E nisso, a situação ficou resolvida, porque ele entendeu, e não tinha como não entender, que os atos notariais de cartório não são regidos por administração pública, autarquias, tem lei, né? Assim como as prerrogativas aí do advogado. Mas aí, antes, né, havia ocorrido algo parecido, e eu acionei as prerrogativas da Ordem dos Advogados aqui no Estado do Espírito Santo. Aí veio aquela... você tem que fazer o registro de uma ocorrência policial, porque isso é ofensa. Eu falei, calma. Então, assim, eu acho que há muito despreparo de muitos advogados ao lidar com determinadas situações que podem ser resolvidas, né, de uma maneira mais técnica, né, mais jurídica, você demonstrando conhecimento. E depois disso, eu cheguei no cartório novamente aí foi mais uma provocação, mas era um fato, é um caso real. Eu estava assinando pelo vendedor e pelo comprador. Os dois eram clientes do escritório e era a procuração do vendedor e a procuração do comprador. Já não enfrentei aquela barreira, ok, que eu havia enfrentado anteriormente. Então, hoje, eu chego nos cartórios com esse tipo de situação e não encontro nenhum obstáculo.
E sempre uso nos rodapés das petições administrativas e judiciais um artigo que já estava previsto no CPC de 73, do 365, e está reproduzido aqui no 425 do CPC de 2015, lá no inciso 6º. Ali eu considero assim o melhor argumento que o advogado pode utilizar nas suas petições como nota de rodapé para dizer o seguinte, que ele tem a mesma fé pública que tem o servidor público e tem qualquer outro procurador público, ok? Artigo 425, inciso 6º, antigo 365 do CPC de 73. Eu não deixo de colocar em nota de rodapé nas petições essa prerrogativa, né, é uma fé pública que o advogado tem, para dizer o seguinte, a procuração que está aí pode ser uma cópia, mas ela é verdadeira. Eu tenho clientes nessa área de trânsito que moram no exterior, já há algum tempo, 10 anos, 5 anos, e trabalho com as procurações, né, em PDF, assinada lá, reproduzida para cá, juntada em processo, nunca tive problema com relação a isso, porque se quiserem discutir a lei sobre esse assunto, vai perder tempo, porque a lei federal que nos dá, né, isso como prerrogativa, como fé pública do advogado. Então, assim, eu vejo aqui no Estado do Espírito Santo, algumas vezes, em 2016, foi criada aqui a Comissão de Direito de Trânsito, inclusive foi idealizada pela minha pessoa, porque depois que eu passei pela Jari e eu vi a composição, vi o nível das pessoas que atuavam na Jari, eu bati na presidência da ordem aqui e falei assim, vem cá, por que a ordem não está representada em nenhuma das Jaris, nem nunca esteve representada no Conselho Estadual de Trânsito? Eu considerei isso um absurdo e trabalhei, né, para que fosse reconhecido aí a representação da OAB, mas quando isso ocorreu, eu já tinha deixado a presidência da Comissão de Trânsito, já estava lá na Comissão Nacional de Trânsito, mas a vaga que a ordem conquistou no CETAM, no Estado do Espírito Santo, no ano 2018, foi um trabalho, e não foi um trabalho fácil, porque há muita manifestação política envolvida, essa coisa toda, mas eu acredito que a doutora Nicole Janeiro deva estar trabalhando aí para conquistar o espaço da OAB nas Jaris, porque é fundamental. A própria Constituição estabelece que é onde você tem discussão jurídica, você tem que estar tratando de direitos, a advocacia tem que estar presente. E a voz da advocacia nesses setores são primordiais, eu considero. Então, a minha fala era mais assim, colaborativa nesse sentido, porque se fôssemos tratar das peculiaridades que é o processo administrativo de trânsito, nós dobraríamos aqui noites e noites para falar, porque de estado para estado nós temos, de autarquias públicas aí de Detrans, de um estado para o outro, nós temos uma diferença gigantesca nos tratamentos, que parece que estão falando de leis completamente diferentes. Mas, assim, existe o processo e o procedimento. E essas coisas são confundidas. Nós estamos no Detran do Espírito Santo com os processos eletrônicos sendo trabalhados no EDOCS, e isso eliminou aí muitos percalços que haviam nos processos físicos administrativos de trânsito, mas ainda há muito que se ajustar. Os acessos, inclusive, igual a doutora Roxane falou, aqui um pouco diferente, a pessoa, o advogado, procurador no processo administrativo eletrônico, ele consegue ter acesso às documentações, essas coisas, mas o que está fora do processo, que a autarquia pública não se incumbiu de juntar no processo, aí há uma dificuldade gigantesca, para que se tenha acesso a esses documentos. Mas
é algo que está sendo trabalhado aqui pela Comissão de Trânsito, com a doutora Nicole Janeiro à frente. Inclusive, na próxima sessão do CETRAN, nós vamos estar lá ouvindo a Comissão de Trânsito da OAB para tratar exatamente desses assuntos. Então, parabéns aí a todos pela exposição dos trabalhos. Espero ter colaborado aí com todos. Um abraço. Ok, doutor Wilson? E contigo, Daniela, pode continuar ainda. Acho que não tem mais perguntas aqui, pelo que eu observei. Não temos mais perguntas. Teu fone está... Claro. É isso aqui. Agora deu. Gente, então, eu acho que foi muito proveitosa essa nossa noite, porque eu consegui tirar realmente as minhas dúvidas todas aqui com os colegas. Gostei muito da participação aí do Dr. Jorge, obrigada. E aí, então, se não temos mais perguntas, o nosso horário era esse mesmo, já estamos ultrapassando aí 1h30 que nós tínhamos combinado. Então, a gente pode encerrar, o que vocês acham? Daniela, você me permite, rapidamente, só pelo rigor, primeiro, obrigado, doutor Jorge, pela contribuição. É um grande prazer e uma satisfação saber que alguém do Espírito Santo está nos prestigiando aqui. Só aprofundando um pouquinho sobre procuração, de fato, é uma discussão que há aqui em Santa Catarina. Ela nasceu no âmbito do sistema bancário, quando o advogado empregava a procuração funcional para tentar ali alguma movimentação, saques, enfim, em nome do constituinte, surgiram ali algumas fraudes ou algumas suspeitas de fraude, por isso o debate. Concordo e assino agora o que o doutor Jorge falou, só fazendo a ressalva ali, de que muitos advogados eles vão atuar com uma procuração ad judicia. E a ad judicia, meu latim não é dos melhores, mas ela não permite a negociação. Tem que ter cláusula expressa para negociar, né? Estabelecendo ali as negócia, permitindo que o advogado seja também procurador, representante para negócios especificamente. E a discussão nasce quando muitos advogados que não conhecem a ferramenta vão com uma procuração ad judicia simples e aí ela não se presta a essa finalidade. Só essa a contribuição. Mas assino agora o que o doutor Jorge falou e vou tentar trazer essa cultura, né? Isso é que eu espero realmente de advogado atuante, de advogado militante. Vou tentar trazer essa cultura aqui para Santa Catarina. Muito obrigado. Nada, estou fazendo mais uma complementação, doutor Diego. As procurações de amplos poderes, eu não gosto disso, eu não utilizo isso, ok? Em especial, as procurações para se tratar de processos administrativos, os órgãos, as autarquias públicas, vou usar um termo aqui, elas gostam de que esteja expresso ali na procuração do assunto que vai ser tratado naquele momento com aquela procuração. Lógico que isso não faz sentido algum, ok? Mas, assim, se eles gostam, né, que a procuração seja feita assim, eu trato os assuntos colocados na procuração de forma bem específica. Se é sobre um veículo, está ali, né, o veículo com a placa, o chassi tal, o Renatão tal, né? Se é um processo administrativo de cassação, de suspensão, eu especifico, coloco no processo, né, relaciono as multas, se tiverem ali também para ser tratadas, porque fazendo assim, nós evitamos essas barreiras, entende? Então, não há muito questionamento nas procurações que eu redijo aqui para trabalhar na área administrativa de trânsito, porque eu faço isso de forma bastante específica e lanço na nota de rodapé o artigo 425, grifando o inciso 6º. Fazendo o seguinte, você está tratando com um advogado que tem essa função pública, tem essa prerrogativa,
ok? Aí elimina muita discussão em balcão de órgão público. É isso. Doutor Jorge, quero agradecer a sua contribuição. Sempre válido aqui, faço minhas palavras do doutor Rodrigo, né? É bom saber que tem alguém do Espírito Santo aqui nos prestigiando. Parabenizo pela iniciativa, né, de instaurar a comissão de trânsito no Estado. Espero que tenha vida longa. O Rio Grande do Sul teve, depois fechou, depois abriu de novo, agora está funcionando, né, meio que pro forma só, aqui a comissão não é muito atuante, mas fiquei pensando na sua fala sobre essa questão da procuração, e eu não sei se é porque, como eu disse, o sangue italiano ferve, né, nessas horas. Nesse momento, eu não sei se eu gostaria de fazer do jeito que o órgão quer. Porque sabe qual é o problema de fazer sempre do jeito que o órgão quer? É que o órgão quer o dedo, depois ele quer a mão, depois ele quer o braço. E hoje, por exemplo, eu vejo que para fazer um recurso administrativo eu tenho que juntar a cópia da minha OAB para provar que a minha assinatura é minha. Algo que eu não preciso fazer em nenhum processo judicial. Só que a gente faz para não se incomodar. Aí a gente não se incomoda. Aí eles vão pedindo, eles vão exigindo mais, e vão exigindo mais. E uma procuração, eu não preciso dizer que ela... Se o cliente quiser me dar uma procuração que não é específica, meu problema é com o cliente, minha responsabilidade é com o cliente, é um contrato aquele mandato. Né? Então, por todas essas razões, eu entendo, já me portei dessa mesma maneira, doutor Jorge, tipo assim, não vou criar conflito, é melhor eu juntar a cópia da minha OAB aqui para protocolarem de uma vez, né? Chega de fazer barraco no Detran, mas atualmente eu fiquei pensando assim, não há uma troca. Né? Quando eu cedo aqui, o órgão não cede de outro lado, ele não me dá nenhum benefício, pelo contrário, ele cada vez me engessa mais a forma de trabalhar. E aí vem o lado de os advogados precisam se unir, né? Seja para melhorar a nossa imagem perante o público em geral, né? Vamos deixar as dancinhas do TikTok de lado, seja no sentido de procurar o órgão de trânsito, aquilo que eu falei lá no início do nosso evento. Mas compreendo suas razões, como eu disse, já vesti essa mesma roupa aí e optei por fazer dessa maneira, do jeitinho que o órgão quer, para não me incomodar. Hoje eu tô pro game, hoje eu quero briga. Mas, enfim, quero agradecer a oportunidade, Daniela e Wilson. Obrigada, doutor Rodrigo, por contribuir aqui bastante com as informações da Comissão de Prerrogativas, e quero me colocar sempre à disposição, quando precisar, chamem, ainda mais se for para falar de trânsito, que aí não tem erro, não tem erro. Mas muito obrigada, e obrigada a todos que estão aqui nos assistindo até agora. Doutora Roxane, sobre essa questão de juntar a carteira da ordem, isso também já foi alvo aqui de discussão tempos atrás, mas assim, o processo administrativo de trânsito, ele não enxerga a pessoa do advogado. Ele é todo feito pensando na pessoa do infrator, ok? E isso é uma coisa assim, nós temos um diretor do Detran de 2018 para cá, o Givaldo Vieira, que é bacharel em Direito, já de muitos anos. Nós temos o presidente do CETRAN, que é um advogado. E hoje, aqui no Estado do Espírito Santo, hoje não, de 2018 para cá, por determinação do STF, quem representa juridicamente as autarquias públicas é a PGE. Então, assim, nós estamos falando de pessoas que têm um grau de conhecimento jurídico, né, considerável. E ainda assim, há uma dificuldade muito grande de entender, até no cadastramento lá do processo eletrônico, né, DOC, a figura do advogado é desconhecida. Né? Então, lá pede o CPF do procurador, ou seja, o advogado trabalha com carteira da ordem, né, número de inscrição. Assim, eu estou aqui, na medida do possível, fazendo essas tratativas lá no Conselho Estadual de Trânsito, para que as coisas aqui fiquem, sim, moldadas, o processo administrativo, conhecendo a pessoa do advogado, que ele é desconhecido no processo administrativo de trânsito, é um ser que aparece e fica tendo essas dificuldades todas aí sem precisar. Né? A verdade é essa. Mas
aos poucos, não pode deixar de trabalhar, né? De mostrar que do lado de cá tem pessoas, do lado de lá tem pessoas também que conhecem o direito, que precisa resolver. O Código de Trânsito Brasileiro, por mais que mexam nele também, eles não tratam assim dessas questões de representação do advogado, né? É muito complicado. Então, assim, na prática, isso tudo deságua naqueles que realmente militam, né? E militam com sabedoria, porque a maioria aí está entrando nessa área e demonstrando que não tem o menor conhecimento, o menor preparo para estar atuando. Aí desqualifica, né? Desmerece, inclusive, a categoria e a gente vai tendo mais trabalho por conta disso. Mas, obrigado pela oportunidade e uma boa noite a todos. Então tá, pessoal, a gente agradece a presença de vocês, doutor Rodrigo, muito obrigado por se disponibilizar para falar para a gente aí, foi muito esclarecedor, e doutora Roxane, agradeço muito e falo de novo, uma honra ter estado com a doutora essa noite para conversar sobre o direito de trânsito. Então é isso aí, encerramos, doutor Wilson? Então tá certo. Então tá, Pode gente, encerrar. boa noite a todos. Boa noite a todos, encerramos então. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado Boa pelo prestígio aí de todos. Aí. Muito obrigado. Valeu, valeu. Amanhã temos mais, hein? Amanhã é o último dia. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Então tá. Tchau, tchau.